O mundo externo, apesar de que somente ela própria vai utilizar, através de suas filiais. Aqui é um primeiro ponto. A gente tem que saber se esse serviço será utilizado externamente ou internamente. Isso é um ponto. Outro ponto aqui, restrições de uso. Novamente, nem todo mundo, mesmo que localmente, deve ter acesso a um tipo de serviço. Existe a setorização das organizações. Cada uma vai acessar um tipo de serviço. A gente pode impor restrições. Nem todo mundo deve ter acesso, por exemplo, à folha de pagamento. Só quem pode, o RH, por exemplo, deve ter acesso a esse tipo de informação. E agora, o foco dessa discussão, a visibilidade. Quem precisa, quem necessita. Por exemplo, necessidade de controlar a visibilidade. Aqui é o foco, é o X da questão. A gente tem o quê? Restrição de uso, quem deve, quem não deve, o tipo de disponibilidade, interno ou externo, e algo mais ou menos no meio. A gente tem um detalhe. Se estiver totalmente público, a gente deve controlar mais o serviço, a informação, porque todo mundo acessa. Se ele é totalmente apenas local, talvez não precise de uma grande estrutura para garantir a segurança da informação. O primeiro tipo de visibilidade que pode ser citado é a privada. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal? A ideia aí é que o registro vai ser geralmente protegido por elementos de segurança internos que vão garantir que só sejam apresentados determinados elementos quando forem autorizados. Essa é a ideia do privado. Então, agora, o meio termo é o semi-privado. Aqui a gente já tem um tipo de serviço que o quê? Registro disponibilizado em ambiente controlado, apenas entidades externas confiáveis utilizam o serviço. Aqui é o exemplo das filiais. Você tem um serviço, ele não está público, não é qualquer pessoa que acessa esse serviço. Apenas as organizações, as filiais autorizadas a acessar esse serviço conseguem utilizá-lo. Esse é o registro que todos têm acesso. O exemplo, a nota fiscal eletrônica. Todo mundo que precisa utilizar o serviço pode ter acesso a esse tipo de serviço. A ideia aí é que os registros, o DDI, sejam compostos de alguns elementos básicos. O mais geral aí, que a gente conhece, que a gente chama, é o DDI Business Registers, ou UBR. Ele vai, no caso, definir um diretório de serviços disponíveis. Então, é a nossa estrutura central. Quando vocês instalam, vocês têm um Business Registers, o DDI. O BR. Isso aí é o que vocês vão encontrar no mercado. Então, dentro desse nosso UBR, nós vamos ter outros elementos. Quais são esses nossos outros elementos, Marco? Está aqui, os elementos principais. Primeiro, Business Service, responsável por descrever a função do serviço. Nesse elemento, por exemplo, tem a Business Key e o Name, onde a gente vai descrever a necessidade, o porquê da existência desse serviço. O Business Entity, ele vai ser o responsável por representar um provedor de serviços, ou seja, ele vai ser um aglomerado de serviços, de business service, que a gente citou anteriormente. Ele vai ser menor somente que o nosso Business Registers, que é a ideia central vamos dizer assim, é a aplicação como um todo rodando para garantir essa disponibilização, essa visibilidade dos nossos serviços. Em template, ele tem o que, pessoal? Faz referência a detalhes técnicos do serviço. Por exemplo, endereço, tipos e serviços de transportes disponíveis. É chave, não é? É isso mesmo. Ele vai ser utilizado para definir especificações técnicas de um serviço. Vai trabalhar com qualquer tipo de dado, pessoal. Ele vai ser mais flexível. A ideia dele é flexibilizar toda a disponibilização, o conhecimento em cima dos serviços. Para esse fato aí, existe até a possibilidade de vocês estarem agregando o arquivo WSDL que vocês trabalharam. Para quê? Para garantir um melhor entendimento de como as tarefas devem ser executadas. Ok? Então, o T-Model é mais uma possibilidade, vamos dizer assim, ele é como se fosse um business entity, mais uma entidade para localização
de serviços, de web services que vão estar disponibilizando serviços. Estrutura de um registro. E aí a gente tem o que? Registro DDI, que é a cápsula maior que contém todos os outros elementos que nós acabamos de citar. O nosso UBR, então. Isso. Aí nós temos também o Business Entity, que a gente falou, e o T-Mode. Notem que são estruturas diferentes de fazer, de garantir o conhecimento do nosso Web Service. Dentro do nosso Business Entity, nós temos o Business Service, aquela estrutura que vai garantir a ideia dos serviços. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí, né? Como eu havia mencionado, o Marco Antônio citou que o Business Entity ele vai descrever de maneira mais geral todo o processo, onde vocês têm o nome, uma descrição, o contato, a identificação dele, a criação de categorias. No relacionamento abaixo aí, nesse modelo conceitual abaixo, nós temos o Business Service, que vai ser um grupo lógico de serviços que vai estar disponível. O mesmo Business Entity acima, ele vai ter um Publish Assert, ou seja, Assertion, ou seja, o relacionamento entre duas companhias ou dois serviços e assim por diante. Mais abaixo nós temos a ideia do Binding Template. Binding a gente pode pensar como a questão da ligação, né? Então, informações técnicas para um simples web service ou, aí que está a ligação, o ponto de acesso para o serviço, a sua URL que vai ser trabalhada. O T-Model, que vai ter a mesma ideia semelhante ao nosso Binding Template, que é a questão da especificação para a implementação do serviço, ou seja, o T-Model, por ser mais flexível, ele tem que ser algo mais abrangente, além também da URL para acessar os nossos serviços. Então, aí tem uma divisão do que cada um desses elementos vai fazer. Judy, da Apache, que permite nada mais que nada menos do que é uma implementação Java Open Source para especificação de web service utilizando o DDI. Então, o DDI Browser. O DDI Browser vai ser o responsável, pessoal, por manusear a estrutura que vocês têm dentro do registro DDI que o Jude vai fornecer. Então, o DDI Browser vai ser também um projeto open source, como o Marco citou, que vai permitir essa interface para manipulação dos registros. Seriam, para compor não, para instalar todo o serviço. Quais seriam? Vocês teriam que baixar a ferramenta, executar um script SQL, da mesma maneira que vocês estão criando um script para a aplicação da disciplina de prática. Existe um script SQL a ser executado também na hora que vocês estão instalando o JUDDI. Aí vocês vão configurar o JUDDI ou o Jude Proprietors dentro da aplicação que eles disponibilizam e assim por diante. Então, existe uma série de passos para garantir que essa plataforma esteja funcionando para manipulação com o DDI Browser, ok? O que nós temos, então? Quando nós realizamos a instalação, o resultado vai ser nada mais que essa página que vocês têm, vai aparecer aí para vocês na tela. Então, quando vocês instalam o Jude, vocês vão ter esse resultado. Vai estar disponível lá no ambiente para vocês um Tomcat já com esse serviço configurado, tá ok? A versão 3.0. Mas para manipular todo esse processo, vocês precisam dessa outra ferramenta aí, ó, que é o UDDI Browser, me desculpem. O UDDI Browser, que vai possibilitar que vocês conectem com aquela plataforma de registro. O DDI Browser vem já com alguns registros aí, até interessantes, como da IBM, da Microsoft, que estão possibilitando a manipulação de todos esses serviços. Além disso, nós temos também a questão do nosso UDDI4J, ou seja, uma biblioteca de classes para que vocês, dentro da implementação das classes de vocês possam fazer uma interação com os registros UDDI, ok? Então, o DDI Browser pode ser aí fonte de consulta, de pesquisa. Ele pode fazer aquela parte de registro e também vocês podem fazer através de classes que vocês queiram criar pela UDDI4J, certo? Então, tudo isso vai estar disponível para vocês lá no nosso ambiente, ok?